Salve, salve. Bom, seguinte, na aula de hoje vamos fazer alguns exercícios para a gente fixar esses assuntos que a gente vem vindo ao longo das semanas e também preparar vocês para a RC última, né, dessa sexta-feira agora. Então, vamos fazer um exercício que é bom e que a gente vai aplicar alguns conceitos de pressão hidrostática. Então, página 58, exercício 16. Vamos lá, uma lidinha aqui. Olha só, um submarino possui estrutura para suportar uma pressão absoluta de até 10 a quinta Pascal. Considerando que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, a densidade da água é 10 elevado à terceira quilo por metro cúbico e a pressão atmosférica é 10 a quinta Pascal, pode-se afirmar que esse submersível pode alcançar a profundidade limite de... Então, olha só. Aqui a gente vai usar o teorema de Stevin para aplicar a pressão que o submarino suporta linkado com a altura da coluna de água. Logo, pressão total é igual à pressão atmosférica mais o DGH. A pressão que o submarino suporta é 10 a quinta Pascal. É igual à pressão atmosférica, que é 1 atm, que é igual a 10 a quinta Pascal, mais a densidade da água, que é 10. Já está tudo convertido no sistema internacional. Então, esse exercício é bem tranquilo perante a isso. 10 a terceira. E a gravidade local, 10 metros por segundo ao quadrado, vezes a altura da coluna de água. Agora, o que tem aqui? No enunciado, ele até coloca, tá? 1 vezes 10 a quinta Pascal a pressão atmosférica. Eu coloquei 10 a quinta aqui porque para vocês ficarem espertos, porque normalmente a gente fica convertendo dessa forma. Logo, olha só, tá vendo que isso aqui é uma soma, né? Eu não posso sair cortando esse 10 a quinta com esse 10 a quinta, porque eu preciso achar a altura. Eu vou precisar isolar todos esses termos. Aí é matemática. O exercício em si acabou aqui, ó. Porque a gente tem que isolar isso aqui matematicamente falando. O que a gente faz? Esse 10 a quinta tá somando, ele vai passar para cá subtraindo, não dividindo. Então você tem que tomar cuidado com esse tipo de transformações matemáticas. Só que notação científica. Aí, ó, é 20 10 a quinta menos 10 a quinta. Então é 20 menos 1, que dá 19. Lembra das operações com notação científica? Então tem que ficar esperto que na hora da gente fazer soma e subtração, a questão das potências tem que estar iguais para a gente poder fazer a subtração. Então, 20 menos 1 vezes 10 a quinta, 19 vezes 10 a quinta. Aí assim, ó, 10 a terceira vezes 10 a primeira, 10 a quarta. Multiplicação de potências de base igual. Conserva a base, soma expoente. Aí agora sim, ó, esse 10 a quarta está multiplicando. Ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, a altura da coluna de água é 19 vezes 10 a quinta, dividido por 10 a quarta. Fazendo a divisão de potência de base igual, o que eu faço? Conservo a base, subtrai o expoente. 5 menos 4, 1. Então vai ficar 19 vezes 10 a primeira, ou vezes 10, que é 190, como está tudo na unidade do sistema internacional, metros então. Certo? Bem tranquilo este exercício aqui. Agora a gente vai para um próximo, que agora a gente vai começar a usar a questão do empuxo. Página 72, exercício 5. Deixa eu virar a página aqui também para eu ler com vocês. 72, aqui. Exercício 5, bora. Um bloco de madeira de massa específica ou densidade, eu coloquei densidade para você não ficar perdido, mas a gente já viu nas aulas anteriores a diferença entre massa específica e densidade. A forma é a mesma, a gente já não vou entrar nesse detalhe para a aula de exercício não ficar extensa. É 0,8 grama por centímetro cúbico. Flutua em um recipiente com água. E é a densidade da água 1 grama por centímetro cúbico. Determine a fração do volume do bloco que permanece fora da água. Então, olha só. Lembrando que quando está flutuando, o peso do corpo é igual a empuxo. Empuxo é o DVG, né? E de Viges, e peso, massa, vezes a aceleração da gravidade. Tranquilo? E aí, o que a gente tem que fazer aqui primeiramente? É uma transformação, né? Porque assim, ele não deu a massa, realmente ele não deu a massa, mas ele deu a massa específica, ou a densidade, que é massa sobre volume. Então, densidade igual a massa sobre volume, passa o volume que está dividindo, multiplicando, ó. Densidade, rapidinho, igual a M vezes V. Aí, se eu passo o volume que está dividindo multiplicando, vai ficar dV igual a M, que é o que a gente acabou de fazer aqui, certo? Isso eu vou fazer nesse lado. Aí, o que a gente sabe fisicamente falando para resolver esse exercício? Que quando o corpo está boiando, o volume submerso é exatamente igual ao volume deslocado. E ele quer saber a fração de
volume que está fora da água. E nesse caso a gente vai calcular o volume submerso. Então a gente vai ter que fazer depois a subtração ou a comparação entre o volume submerso e o volume emerso, né? O volume lá em cima, que está fora da superfície da água, que está acima da superfície da água. Logo, converter aqui, ó. Então a massa da madeira agora vai ficar a densidade vezes o volume. Gravidade eu posso cortar, né? Então vai ficar a densidade da água vezes o volume da água é igual a densidade da madeira vezes o volume da madeira. Aí, ó, densidade é madeira, né? Que ele falou? É, isso, madeira. Por isso que eu botei vizinho. Aí fica 0,8 vezes volume da... Esse B aqui é porque eu coloquei A e B. Enfim, é vício de ficar colocando A e B, tá? Nossa, eu botei A e B. Deixa eu botar um Mzinho aqui pra vocês não ficarem doidos, cara. Finge que tá tudo certo, ó. Finge. É vício. Que eu quero mostrar pra vocês. É porque eu sempre ponho A e B porque não... Aí eu... Ah, é assim porque eu botei A e B por causa da água. Eu boto H2O e... Enfim, tá, tá tranquilo. Aí deixa eu botar o Mzinho aqui também, ó. Pronto, tá Mzinho aqui, maravilha. Aí, olha só o que tem que acontecer. Aqui eu ainda até coloquei, ó. Tá vendo que a densidade d'água é 1. Você poderia fingir que esse 1 não tá aí? Poderia. Mas evita. Por quê? Porque você vai acabar esquecendo. Ah, volume da água é sempre 1. Depende, cara. Depende. É porque isso aqui é volume da água pura. Então, o enunciado pode botar, às vezes, 0,9. Aí você, a densidade da água é 1. Pronto. O que, por exemplo, no exercício anterior, estava em sistema internacional. Então, já não é 1 grama por centímetro cúbico. É 10 a terceira, é 1000 quilos por metro cúbico. Então, você tem que ficar esperto com esse tipo de situação. Por isso que eu isolei bonitinho. Porque isso aqui é o exercício. E aí, a gente vai ter que ver qual é a razão de volume submerso. Então, ó, volume aqui da madeira é essa, volume da água é esse. Tá multiplicando, passa dividindo. Então, ó, o volume de água deslocado é igual a 0,8 sobre 0,1 volume da madeira. Logo, 0,8 dividido por 1 dá 0,8. E 0,8 em porcentagem, ou em razão, é 80%. É 8 sobre 10, 8 por 10. Então, isso aqui é o volume que está deslocado de água, que está afundado, que está submerso. E aí ele quer saber o volume que está fora da superfície da água. Então, se 80% do volume da madeira está aqui, então quer dizer que 20% está fora. Então, cuidado. Normalmente, se for um exercício de teste, ele te pega, você calcula que dá 80%. Pronto, acabou, acertei. Não. 80% está submerso e não acima do nível da água, certo? Então fiquem espertos com esse exercício é bom. Mas no fim das contas usa matemática, né? E por fim, um que vai usar, querendo ou não, um pouco de física e também matemática é na página 73, exercício 8. Vamos lá para a página 73, exercício 8. Olha só. Arquimedes de Siracusa descobriu que todo corpo imerso em um líquido experimenta uma força contrária ao seu peso, denominada empuxo. Isso a gente já discutiu na aula passada. Considere um bloco cúbico de madeira com densidade de 0,65 com aresta, que é lado, então botei R de lado só para você lembrar, 20 centímetros. Flutuando na água, a densidade da água ele botou 1 grama por centímetro cúbico. Então, a altura do cubo que permanece imersa na água é D. Então, isso é o contrário. Então, o volume que eu achar aqui é o volume submerso. Ele quer, ele não quer o que está lá em cima, ele quer o que está embaixo. Logo, se ele está flutuando na água, empuxo igual a peso. E aí, a gente vai fazer, ó, empuxo E divides peso mg. Aí, lembrando que na fórmula a densidade do líquido, o volume do líquido deslocado, vezes a gravidade. Vezes o peso do corpo. Então, eu vou usar o mg, massa do corpo. Fazendo aquela mesma associação do exercício passado, a massa do corpo é igual a densidade vezes o volume. Certo? Certo. Aí, densidade da água é 1. Tá aqui, maravilha, coisa linda. O volume é o volume de água deslocado, certo? Deixa ele aqui, a gente não sabe. Só que ele vai querer saber a altura do cubo que está submerso. Então, a gente tem que lembrar da parte de geometria. Então, olha só, volume do cubo, volume da madeira. Lembrando que um cubo tem as 3 dimensões iguais, certo? E como que eu posso dizer que é o volume do cubo? Não é lado vezes lado vezes lado, ou lado ao cubo, aresta ao cubo? Pode. Ou área da base vezes a altura. Então guarda isso aqui. Por quê? Porque ele quer saber a altura. E aí, se a gente quiser já colocar direto, vamos supor o volume aqui que é 20 vezes 20 vezes 20, que é 20 ao cubo, vai dar 8.000. Mas eu resolvi separar para mostrar para vocês. Logo, 1 vezes o volume de água deslocado está aqui. 0,65 a densidade do cubo de madeira. Volume é a área da base vezes a altura, que é a área da base é lado vezes lado, que dá 400. 20 centímetros. 20 vezes 20, 400. Vezes a altura, que é 20.
certo? Então, o volume de água deslocado tá aqui, 5.200 gramas por centímetro cúbico. Então, quadradinho aqui, cara. Hoje eu tô desatento. Tá aqui, certo? E aí, o que vai acontecer aqui agora? Vamos voltar lá. Lembrando que, teoricamente, fisicamente falando, o volume de água deslocado é o volume do corpo submerso. E ele quer saber a altura submersa, certo? Volume igual a área da base vezes a altura. O volume de água, 5.200. Dividido, agora assim, ó, tá vendo? A altura vai ser o quê? Passa dividido pelo volume. Então a altura vai ser 5.200 dividido pela área da base. Por isso que eu já calculei direto antes, para vocês verem. Então 5.200 dividido por 400 dá 13. Então quer dizer que o volume submerso do cubo foi de 5.200. Mas ele quer saber a altura. A altura, a área da base, vezes a altura é o volume, passa dividindo, 5.200 dividido por 400 dá 13. Então quer dizer que do cubo de 20 centímetros, 13 centímetros está submerso. Se ele perguntasse qual é a altura de cubo fora da superfície da água, eu teria que fazer 20 menos 13, que dá 7. Então, por mais que a matéria seja simples, é uma fórmula só e aplicação, tem muita geometria, tem muita matemática, tem muita notação científica, enfim. Tem química, enfim, tem várias coisas que a gente precisa ficar atento. Então, cuidado com esse tipo de exercício. Isso aqui também funciona para a questão do iceberg, tudo mais que eu falei para vocês, até passei um exercício para vocês lá, a gente vai discutir na próxima aula. Enfim, por hoje é só. A gente vai fazer esse tipo de exercício lá na RC. Então, qualquer dúvida a gente tira na próxima aula online, certo? Então é isso. Valeu!